Bom, eu estou falando com vocês aqui nesse domingo, faltam 7 minutos para 6 horas da tarde. Domingo de Páscoa, de sol claro em Porto Alegre, céu azul, temperatura amena. Como deve ser um domingo de Páscoa. Vou aproveitar aqui esse finalzinho de domingo aqui para informar a vocês que o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar agora, na terça-feira, depois da manhã, um pedido de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma informação importante. O julgamento devia ter ocorrido na terça-feira da semana passada e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, decidiu adiá-lo, alegando que, bom, tem festas da Páscoa aí pela frente. Devia ter sido apreciado na terça-feira da semana passada. Portanto, se presume que vai acontecer agora nessa terça-feira, depois da manhã. O relator desta ação no Tribunal Superior Eleitoral é o ministro Benedito Gonçalves. O ministro Benedito Gonçalves é aquele que o Lula deu uma tapinha no rosto dele. Vocês estão lembrados, né? É o homem do Lula. Durante todo o processo eleitoral do ano passado, ele trabalhou vigorosamente para criar dificuldades para o presidente Bolsonaro. E ele é o relator. Vocês podem imaginar já o que vai sair dali, né? Bom, novidade, se é que se pode falar assim, essa entrevista que deu para a Jovem Pan o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Ele deixou a magistratura, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, há dois anos, 2021. Bom, o que ele disse na Jovem Pan? Ele disse aquilo que todos nós sabemos, né? Não tem por que o Tribunal Superior Eleitoral considerar inelegível o Bolsonaro numa ação questionável, como é essa que foi movida pelo PDT, inimigo do Bolsonaro, e que trata do encontro do ex-presidente com o embaixador estrangeiro durante as eleições do ano passado. Ele como presidente. Disse o ministro Marco Aurélio Mello, é pouco, abre aspas, né? É pouco, é muito pouco, sob a minha ótica, claro, né? Para chegar a esse ato extremo, que é o ato da inelegibilidade. O presidente teve uma reunião com os embaixadores, ensinou Marco Aurélio Mello, muito justamente, e atuou não como candidato. Porque como candidato ele nem teria como convocar os embaixadores. Mas ele convocou como presidente da República. Portanto, exercendo constitucionalmente o seu cargo de presidente da República. Convocou os embaixadores para essa reunião no Palácio do Planalto. Mas não fosse isso, ensina o Marco Aurélio Mello, ensina a boa hermenêutica, ensina que, ora, o que ele disse lá, questionando o processo eleitoral, representa o uso da sua liberdade constitucionalmente garantida de expressão. Simples assim. Ora, nesse momento existem 16 ações contra o Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Uma delas é essa aí, que trata do encontro do Bolsonaro com embaixadores estrangeiros em julho do ano passado. O Bolsonaro, naquela ocasião, me lembro bem até agora, ele questionou o processo eleitoral. Vocês se lembram do que era aquela discussão, né? Eleições limpas, tem que sair com comprovante impresso ali. Essa era a discussão daquela época, né? O Bolsonaro também questionou os próprios fundamentos do processo eleitoral. Aquela questão do código-fonte, por exemplo, que até hoje não foi devidamente explicado e mostrado à opinião pública brasileira. É isso que deve ser examinado na terça-feira, se é que vai ser nessa terça-feira agora. O PDT protocolou essa ação contra o Bolsonaro e contra o Braga Neto.
dizendo o que, que houve: abuso de poder político, uso indevido dos meios de comunicação, reunião inapropriada com embaixadores estrangeiros, né? Naquela ocasião, eu me lembro muito bem, a TV Brasil transmitiu tudo isso aí ao vivo, né? Depois disso, o próprio Tribunal Superior Eleitoral censurou as transmissões via YouTube. Eu mesmo coloquei isso no meu blog, polibraga.com.br, e foi censurado. Se vocês procurarem aí no mecanismo de busca, aí não vão encontrar registro nenhum com o conteúdo daquela transmissão, daquela conversa, né? Claro, contra esta ação, a defesa dos candidatos questionou a competência da Justiça Eleitoral para julgar o caso, alegando que o evento com os embaixadores não teve caráter eleitoral. Portanto, não tinha nada que ser apreciada pela Justiça Eleitoral. Mas não foi aceita a defesa, né? Bom, olha, senhores, o comentário que eu quero fazer com vocês a respeito disso, até agora eu estava explicando para que vocês tivessem conhecimento do que está acontecendo, né? É uma escalada contra o Bolsonaro, evidentemente, né? Esse pessoal não ficou satisfeito com o fato de terem botado Lula lá na presidência. Eles querem eliminar o Bolsonaro da vida política brasileira. Na verdade, querem nos eliminar da vida política brasileira. É isso que eles querem. Bom, olha, ainda que estejamos submetidos a um estado de exceção ampliado desde a posse do novo presidente, embora ainda não estejamos numa ditadura nos seus termos mais conhecidos, caçar os direitos políticos de Bolsonaro significa impedi-lo até mesmo de concorrer, e é isso que eles querem, de concorrer em 2026. Fica fora. Sinceramente, eu acho que isso é pisar fora demais das 4 linhas, né? Ele já tem pisado muito fora das 4 linhas, nós sabemos disso aí. Mas há limite para tudo, né? Hoje existe uma correlação, é bom que vocês entendam isso, mas hoje as coisas mudaram um pouco, ou bastante, pelo menos no Legislativo, que é um dos 3 poderes da República. Hoje existe uma correlação de forças políticas bem diferentes no Legislativo. E o poder de fogo da oposição é muito maior do que era. Primeiro, ele é muito maior do que era. Além disso, ele é constituído por parlamentares que estão muito mais coesos do que estavam antes. Completamente. Bem diferentes. Então, o que eu quero dizer com isso é que esta oposição parlamentar ela é capaz de dar respostas duras e imediatas. No caso de uma provocação política do tamanho do que seria essa decretação da inelegibilidade de Bolsonaro. O que significaria eliminar o presidente da vida pública brasileira e reduzir drasticamente as condições de competição de toda a oposição brasileira. A oposição das ruas, sim, está submetida e subjugada transitoriamente em função da repressão movida pelo Alexandre de Moraes, pelo governo Lula da Silva, pela mídia. Mas essa oposição das ruas, ela permanece viva, sabe? Vigilante, ativa nas redes sociais. E está apostando as suas fichas no momento, neste momentum político, na sua representação parlamentar, que assumiu a liderança no bom combate do eixo do mal, sem que esta oposição parlamentar esteja se submetendo no momento a uma liderança do tamanho do próprio Bolsonaro, que passou agora num autoexílio de 3 meses e acaba de voltar ao Brasil. Mas as coisas tendem a se simplificar a partir deste momento, né? Então esta vai ser uma semana decisiva, vocês permaneçam vigilantes, ativos, como eu sei que vocês todos já estão, e não se intimidem. A história não é feita
por covardes, mas por heróis, mesmo os anônimos. Os anônimos, nós, a grande maioria do povo brasileiro.